Olá, tudo bem? Esse é a Oficina do Brasil, o programa que vai propor soluções para os problemas do Brasil. Eu sou o Marcelo Torres, jornalista especializado em economia. Hoje estou assessor parlamentar, me especializei em orçamento. Aqui ao meu lado está ele, Luiz Paulo Veloso Lucas, engenheiro do BNDES, foi prefeito de Vitória, deputado federal. Falamos de Vitória, vamos tratar aqui dos grandes temas nacionais, porque aqui na Oficina do Brasil o nome do programa é esse, porque acreditamos que o país tem conserto. É isso aí. Você gostando do programa, dê o seu like, dê o seu joinha lá, né? E se inscreva no canal para dar uma moral para a gente, né, Marcelo? Faz todo sentido, até para você ser alertado de quando tiver conteúdo do programa. Vamos lá, vamos acelerar, que tem muito tema hoje. Ah, Exploração de crianças. Vamos tratar aí desse tema aí que foi destaque na semana. O Congresso começa a botar o projeto de lei que pretende barrar a tal da adultização de menores de idade na internet. O texto ficou conhecido como Estatuto da Criança e do Adolescente no Ambiente Digital. Esse tema tem diversas nuances aí, né, Luiz Paulo? Revela bem a loucura que vivemos aqui na política do Brasil. É uma pauta campeã, brecar a exploração sexual de menores de idade. Quem seria contra isso? Mas aí que entra a briga política. A direita alega que o projeto usa o combate à pedofilia para emplacar a censura, porque é sugerida a criação de uma autoridade nacional que derrubará conteúdos da internet. O temor é que passe a derrubar também as opiniões políticas. Já os partidos de esquerda, que nunca se incomodaram muito com a sexualização precoce, aproveitaram a denúncia do influenciador Felca. Eu não conhecia esse rapaz, eu vi. eu também não. Eles aproveitaram essa denúncia para acelerar a tramitação do projeto que estava encostado desde 2022. O vídeo do Felca, ele é muito bem produzido e é chocante, é de embrulhar o estômago. Você acompanhou esse caso aí? Acompanhei esse caso, eu até escrevi sobre isso, Marcelo, numa coluna na semana passada ou retrasada. Acho que foi semana passada. Eu mencionei o vídeo do Felca e o debate sobre a lei, uma lei ou uma normatização para prevenir o abuso de jovens e de crianças no ambiente virtual. Quer dizer, o consenso que existe sobre esse tema, ele não existe sobre nenhum outro tema, né? Exato, ninguém é Então, contra isso. Pois é, mas no debate sobre... Mas no Brasil a gente conseguiu, né? Dividir até nisso. É porque esse é um tema controverso no mundo inteiro. Aí a discussão sobre a regulamentação do ambiente virtual, que é completamente diferente do ambiente físico, tem tempo. Quer dizer, a lei de injúria, calúnia e difamação funcionava muito bem fora do ambiente virtual. Quer dizer, não tinha censura. Mas o sujeito que se sentia ofendido por uma notícia de jornal entrava na justiça e a justiça determinava direito de resposta. O negócio é que no ambiente virtual não dá tempo. Entendeu? A pessoa pode disseminar um boato virtual, influir, como aconteceu no plebiscito do Brexit, nos Estados Unidos, ou na eleição, e depois não tem como corrigir. Então, é um assunto polêmico. Como nós já conversamos aqui, a normatização feita na União Europeia... Você gostou dela? Sobre matéria. Eu não sou especialista e nisso eu costumo não ter muita opinião formada em termos que eu não conheço profundamente. Nesse assunto, eu acho uma coisa controversa. Eu comentei aqui que a Meta, né, que é a empresa que controla o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, não vai fazer impulsionamento de notícias de conteúdo político e social na Europa. Não vai vender serviço de impulsionamento de notícias, nenhum tipo de notícia de conteúdo político e social controverso. Então, eu me lembro que até mas você acha isso bom? Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas isso aconteceu na União Europeia recentemente. Sim, tem discussões aí pelo mundo. Esse projeto é tido como ECA Digital, Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, visa proteger crianças e adolescentes em ambientes digitais e coloca aí sobre as plataformas, né, as empresas, algumas obrigações aí, como o mecanismo de controle de pais, restringir o contato de menores de idade com adultos desconhecidos fora da rede deles. Olha só, a minha opinião, eu acho isso aí chocante, achei o vídeo chocante, e tem muita gente ganhando dinheiro com a exploração sexual de crianças na internet, né? Que é um negócio assim que dá vontade de vomitar.
porque sexo dá dinheiro, dá audiência e engajamento dá dinheiro. Na internet é assim, assim funciona essas plataformas de digitais, né? Essa é a lógica aí da internet. Esse PL aí prevê que na ocorrência desse tipo de crime, a plataforma deveria agir, né? Eu acho que tem um conceito aí que já diz que no Código Penal, né, e no próprio ECA, os tipos legais para punir a exploração de menores de idade, né? Os parlamentares podiam trabalhar mesmo para melhorar a vida das pessoas. Mas o que acontece? O pessoal já pensando na eleição do ano que vem, começa a desvirtuar esse tipo de debate, que deveria unir o país, na verdade, acaba dividindo também. A direita dizendo que a esquerda está usando isso daí para acabar tirando conteúdos da internet que não tem a ver aí com o combate à exploração sexual de crianças. É um negócio assim que isso é o debate do mundo, Marcelo. Porque a economia, como você falou, da audiência, né? Não, tudo que dá audiência dá dinheiro. E esse dinheiro fica com quem? Fica nas big techs. E com esses produtores de conteúdo. Esse rapaz, teve o rapaz que foi preso, o tal do Ítalo, né? O camarada tinha vida, assim, patrimônio, ele acabou juntando dinheiro muito rápido. O que acontece é o influenciador, ele fica famoso, ganha dinheiro e se elege. Capaz de ele cair na política em algum momento. Entra na eleição, disputa a eleição e ganha a eleição. Quantos políticos que a gente conhece que fizeram a sua vida política a partir de virarem celebridades na internet? Então, eu acho que isso é um debate mundial. É um debate mundial. As pessoas no mundo inteiro estão olhando para o ambiente virtual, dizendo, não, eu não quero censurar, mas tem que ter regra, não pode ser vale tudo. Agora, encontrar esse equilíbrio, isso é a função do Congresso Nacional. É um debate político, é uma escolha política que o país tem que fazer. Tem que passar pelo Congresso aí, que são o Congresso tem que discutir isso e tem que ser um debate público. Olha, vai ser assim, o ambiente virtual não é vale tudo, mas não pode ir para o chamado Ministério da Verdade. Aí, vai criar uma autoridade que vai dizer o que é mentira, o que é verdade, o que é crime, o que não é. Isso é um absurdo. Concordamos com isso totalmente. Sou contra o Ministério da Verdade. Eu não sei se todos que estão nos ouvindo sabem que o Ministério da Verdade surge de um livro. Surge do livro 1974. Exatamente, que é um livro premonitório em relação às dificuldades que o mundo virtual passou a colocar para as pessoas. Livro recomendado, nós chegamos aí na dica cultural, mas vale destacar, se você ainda não leu, leia 1984, o livro aí que... George Orwell, um camarada que conseguiu prever o que ia acontecer com muita antecedência em estados autoritários e totalitários. Isso aí. Grande gênio. Revolução dos Bichos também, se quiser ler, também vale muito bom também. Vamos lá, próximo tema aqui, pedalada no limite de gastos. O Estadão fez uma conta, uma reportagem do meu amigo Álvaro Gribel. No atual mandato, o governo Lula furou o limite de gastos em 390 bilhões de reais até aqui. Gastou além do que havia prometido, né? São aquelas despesas que o Lula tira das contas para maquiar o resultado, né? Tipo reconstrução do Rio Grande do Sul. Mesmo com essa cirurgia plástica aí, o governo federal continua fechando no vermelho nesses 3 anos de mandato. Gastou outros 320 bilhões de reais a mais do que arrecadou. Gastou 320 bilhões de reais a mais dentro da conta, fora da conta gastou outros 390 bilhões de reais a mais do que arrecada. O governo está nos quebrando nisso, Paulo. Esses caras têm respeito zero pelo nosso dinheiro. Não, o governo Lula 3 é muito ruim. Agora, ele é pior no aspecto da economia e na questão fiscal. Por quê? Porque não é só a gente, quando pensa no dinheiro público, do nosso dinheiro, a gente raciocina um pouco como se fosse com a nossa casa. Mas, na verdade, o que está em jogo é um negócio mais importante ainda, que é a estabilidade da moeda. A moeda, para ser estável, para ter confiança na moeda, o emissor dessa moeda, que é o governo, que é o Banco Central, ele precisa ter a confiança da economia, do mundo, né? Você vê agora... Ele tem limites, né? Por exemplo, o Haddad, ele define limites e ele não cumpre os próprios limites. Bota do lado de fora desde o início. Mas o Lula nunca enganou ninguém em relação a isso. Todo mundo sabe. As pessoas, muita gente que votou nele em 2022...
votou porque não queria o Bolsonaro de jeito nenhum. Era o mal menor. Mas ainda assim sabia Mas que ele sabia ia que- não respeitar o dinheiro. Eu não consigo entender isso. Desde o primeiro momento, quando eles fizeram o primeiro pacote da chamada estrutura fiscal, né, o arcabouço fiscal, muitos analistas disseram, a Eles gente vão não gastar. acredita, a gente não acredita. Porque o próprio presidente dizia, gasto é vida, gasto é vida. Então, eles fazem política com o gasto. Então, não é assim que funciona nas economias modernas, das economias estáveis. Sim. Então, a confiança nas contas públicas. Você vê, o Trump demitiu a presidente do IBGE deles lá, porque eles têm um IBGE super importante no mundo inteiro, que fez uma pesquisa mostrando que o mercado de trabalho desceu ladeira abaixo no governo Trump. Esfriando. E por conta da política econômica do Trump, principalmente o tarifaço. Aí ele foi lá e Demitiu, matou a mensageira. tirou o sofá da sala. Entendeu? Como é que é? O marido está sendo traído pela mulher no sofá, ele foi lá, muito corajoso, e tirou o sofá da sala. Tem isso lá nos Estados Unidos também. E nos Estados Unidos. Isso também não é possível. Olha só, acho que o conserto aí é realmente assim votar em partidos que não desprezem tanto o seu dinheiro, tá bom? A arrecadação, olha só, olha esse dado aqui, a arrecadação aumentou 191 bilhões de reais desde o começo do governo Lula. Só que os gastos cresceram quase o dobro, 340 bilhões de reais. Por isso tem que voltar ao teto de gastos. Não, Essa política funcionou. mas A política do teto de gastos era uma política que conseguiu segurar o crescimento da dívida, porque o governo conseguia juntar dinheiro, né? A expansão, limitando a expansão de despesas, jamais crescendo acima da inflação. Deu certo naqueles 2 governos passados aí. A dívida vinha caindo, então você teve deu certo no governo do interregno do Temer. Porque ele veio logo depois da Dilma, né? Aí foi o Henrique Meirelles, montaram uma equipe excelente e fizeram uma política fiscal que a gente mede a política fiscal, se ela é boa ou se ela é ruim, pela confiança da economia. Se a economia tem confiança naquela política fiscal, a moeda se valoriza, o risco do Brasil cai, entra dinheiro externo. entra dinheiro externo, aumenta. Semana passada, Falamos nisso. a falta de credibilidade do dinheiro do governo acaba Essa semana passando. apareceu, tem um analista que falou sobre o farol amarelo nas contas externas. Eu acho que está um pouco exagerado. Mas se continuar assim, se for para o Lula 4, nós vamos ter crise cambial. Não parece evidente? O Vamos investidor estrangeiro ele não vai botar dinheiro aqui. Nós vamos ter crise cambial. Que a gente não tem crise cambial. Nós levamos 100 anos com crise cambial, Marcelo. Sim. 100 anos até que veio o Plano Real. Aí resolvemos. O Brasil tem moeda quase conversível, tem reservas, tem superávit em conta corrente, não tem crise cambial. E a inflação está razoavelmente... O PT é viciado nos problemas do passado. Não, eles foram contra o Plano Real. Então, pronto, olha só. Eles foram contra o Plano Real, foram contra a estabilidade da moeda, não tem confiança no mercado, não acreditam em confiança no mercado, eles demonizam a ideia de mercado, quanto a ideia totalitária de que você, na canetada, vai acabar trazendo dinheiro. E olha só, tem outro problema também de gastar demais, que é o seguinte, o PT não tem vergonha de gastar demais, e quanto mais dinheiro tem no Estado, né, fica mais difícil você separar o que é corrupção e o que é má gestão. Porque o resultado é o mesmo, é desvio do nosso dinheiro, né? Quando o Estado está com mais dinheiro, gastando cada vez mais, além do que ele aumenta de arrecadação, aí o que vai acontecer? Como o PT pratica os dois, má gestão e corrupção, no fim é tudo desvio de nosso dinheiro, como é o caso do INSS, o roubo dos amigos do PT, que nós vamos pagar essa conta. Essa é a realidade. É isso aí. A solução precisa, em primeiro lugar, de compromisso com a confiança das instituições. Eu vou falar sobre instituições na Dica Cultural. Muito bom. O próximo tema, reforma administrativa. O deputado Pedro Paulo deve apresentar em breve o texto final da reforma administrativa. A expectativa é votar em setembro de 2025. Diz ele que vai começar a votar a reforma administrativa em 2025. A intenção da reforma que deveria ser reduzir os gastos com funcionalismo, mas o Pedro Paulo quer mesmo melhorar a eficiência e não reduzir o tamanho desse obeso aí, que é o Estado brasileiro. Principais mudanças, só que rapidamente, limitar as férias dos servidores em 30 dias, sim,
Tem uma elite do funcionalismo aí que tira mais de 60 dias de férias por ano, tem esse direito. Controlar as verbas indenizatórias, que é aquela que o pessoal usa para furar o teto isso, os penduricários, o teto de R$ 46 mil no setor público. Quase todo o judiciário, por exemplo, dos estados está acima aí, os juízes estão recebendo acima desse valor. Progressão por desempenho, não por tempo, que é outro absurdo aí do setor público, né? O camarada simplesmente ele é promovido porque não morreu, né? Tá vivo, então foi promovido. 14º salário, trabalho remoto será limitado apenas um dia por semana. Conheço gente que vai passar mal com isso. Vai ter que voltar a conviver com os colegas de trabalho. Teto para o número de secretarias em cidades que recebem mais de 50% dos repasses federais, né? Não se mantém a cidade, então ela vai ter que ter um limite. E limite salarial também para secretários municipais. Essas aí são os principais pontos do texto que deve ser votado até setembro de 2025 lá no Congresso. O Pedro Paulo é um bom deputado. Ele é um bom deputado, eu conheço ele bem, e é da equipe do Eduardo Paes, que também é um excelente prefeito, um bom político. Queria que a gente tivesse mais gente no Brasil como eles. E ele se dedicou a esse tema, tem se dedicado a esse tema. Eu não conheço profundamente o projeto de lei, mas só esses pontos que você mencionou, são todos eles de muito bom senso e com possibilidade de serem aprovados, né? Vamos para que seja. Para mim, no meu ponto de vista, está muito fraquinha. Está muito fraquinha. Tem que ser mais rígido. Mas num governo como esse, digo, num governo como o do Lula 3, fazer alguma coisa que limite os gastos que são claramente perdulários, são claramente desperdício. Desperdício. Eu defendo. Corte no número de servidores de gabinete, tá? Aqueles que ficam dentro do gabinete. Limite 24 ministérios, hoje a gente tem 38 ministérios. Não faz sentido. Já funcionou com 20 e poucos, não precisamos de 38. Com essas medidas aí, simples até, por exemplo, o Milei na Argentina, ele conseguiu reduzir aí em 10% a quantidade de servidores federais na Argentina, foram 38 mil a menos que ele conseguiu cortar rapidamente. O congelamento de contratação enquanto a conta do governo estiver no vermelho, o governo está gastando mais do que arrecada, não se pode contratar. Teto salarial irrevogável, sem exceções. Se tem um teto salarial, não está satisfeito, sai do setor público. Abra um escritório de direito, você que é do setor do sistema de justiça, mas sai do setor público, quer ganhar mais de R$ 46 mil. Só no judiciário, aqui um dado, em 2024 nós pagamos R$ 10 bilhões além do teto, que foi o dobro de 2023. Eles estão acelerando cada vez mais esses penduricários. É equivalente, por exemplo, ao programa Pé de Meia, que é aquele que o estudante recebe dinheiro, atende 4 milhões de estudantes no Brasil, é simplesmente o que pagamos a mais de 2023 e 2024 com penduricários. Cada corte desse é fundamental, R$1 a menos no bolso do governo, é R$1 a mais no nosso bolso que estamos produzindo. Você sabe que as pessoas, elas gastam melhor do que o governo, né? Olha, eu acho que essa sua abordagem do tema fiscal, Marcelo, ela é muito, muito correta. Eu tendo a concordar sempre que você fala sobre isso. E hoje, tendo o tema da reforma proposta pelo deputado Pedro Paulo, eu só queria te dizer o seguinte: as coisas vão para frente quando a gente consegue mais apoio do que inimigos. Quando você fala em cortar gasto, você não pode brigar com todo mundo ao mesmo tempo, que você vai perder. Os lobbies são muito fortes. Então, o que acontece é o seguinte: atender isso em relação à parte fiscal, mas em relação à máquina pública de um modo geral. Porque não existem desperdícios sem que alguém se beneficie desse desperdício. Não tem desperdício neutro. Então, toda vez que a gente fala, vamos acabar com os desperdícios, você vai contrariar os interesses de alguém. Sim. E para contrariar interesses, a gente precisa juntar do outro lado mais força. É um problema de correlação de força, porque isso não será feito sem resistência, né? Então, toda vez que uma medida de racionalização, de corte de gasto, de aumento da eficiência vai ser feito, né, nesse momento, angariar força suficiente para poder fazer. Sim. A indignação com as coisas erradas não fazem transformação. O que faz transformação é a gente politicamente conseguir maioria para vencer aqueles que querem fazer o errado.
já que o esforço é para conseguir a maioria, então que pise no pescoço do seu adversário, que no caso aí é quem está querendo continuar mamando. Para mim, tinha que ser, esse projeto tinha que ser mais forte do que tem proposto aí o Pedro Paulo. Mas o curioso é que ele disse que vai começar a votar já no mês que vem. A gente já estava aqui, você lembra? Que não ia acontecer Mas nesse governo. nesse governo, votar alguma coisa, por mais fraca que seja, é um avanço. É um avanço. Então você não pode exigir que para ter que resolver todos, não vai resolver, porque isso será gradativamente. Neste governo, eu achava que não ia votar nada de racionalização e reforma administrativa. Se votar alguma coisa, Isso. já vai ser bom. Diz Pedro Paulo que no mês que vem ele começa a votar. Um quadro novo aqui do programa, que é o Pit Stop agora, o novo quadro, troca rápido de temas. Olha lá, vamos lá, o que aconteceu essa semana? Bolsonaro indiciado de novo. Dessa vez por tentar interferir no julgamento da tentativa de golpe, coagindo o STF. Eduardo Bolsonaro também foi, o Silas Malafaia tem aí, a Polícia Federal divulgou aí áudios dele que você já deve ter ouvido. O que você achou? Eu acho que nunca se fez um trabalho de interferência no judiciário tão explícito, mais sexo explícito do que foi feito de pedir para o Trump fazer sanções ao Brasil para poder interferir. Eu acho Você nunca tinha visto, né? Nunca tinha visto. Flávio Dino, decisão do ministro, abre espaço para punir empresas que apliquem as sanções da lei Magnitsky aqui no Brasil. Bancos perderam 41 bilhões de reais em valor de mercado no dia em que Flávio Dino deu essa decisão. Que não foi Nossa. sobre a lei Magnitsky. Foi um outro tema, mas ele sabidamente começou a avisar. Sobre o negócio de Mariana. Isso, pessoal, olha. Mariana. Toda lei que vier internacional tem que ser aprovada aqui pelo Congresso ou então autorizada pelo Judiciário. Só nesse dia os bancos perderam 41 bilhões de reais em valor de mercado, com as pessoas entendendo que isso daí era um recado para os bancos, que os bancos não podem aplicar a lei Magnitsky aqui no Brasil, só que os bancos estão dentro do cenário internacional. A decisão inócua, né? Quem vai deixar de fazer negócio com os Estados Unidos para cumprir uma decisão aqui do Brasil? Isso são medidas, são ações que fazem parte da luta política no ambiente virtual. Isso é. O que o STF está fazendo luta política? Essa é a questão também. Esses caras politização do judiciário. Nós falamos isso no primeiro programa. Isso. O problema do Brasil, número 1, é a judicialização da política e dos negócios, porque também no Brasil os conflitos comerciais vão para a justiça muito mais do que na média do mundo, né? E demora a ser resolvido. E a politização da justiça. Isso, outro tema aqui, segurança pública. Os Estados Unidos enviaram uma frota com 4.000 homens, submarino nuclear e navios de guerra para a América do Sul, a caça de narcoterroristas. A primeira parada é o mar da Venezuela. Só o Brasil não viu que o PCC e o Comando Vermelho são terroristas, assim têm sido tratados pelos Estados Unidos também. Eu também acho que eles deveriam ser tratados como terroristas, né? Isso, como essas facções. Como não fazemos deveres de casa, vindo aí a frota Eu acho que a temida. Que não vai resolver. Também acho que não. O problema do PCC, né? Se a frota americana for lá para Cracolândia, em São Paulo, resolver invadir a Cracolândia. Se parar no Porto de Santos já dá um baco muito grande do PCC. Mas que eles não venham, que nós consigamos aí resolver os nossos problemas. Que eu acho que quem for reeleito aí para o próximo mandato vai ter que tratar muito de segurança pública aqui no Brasil. CPMI do INSS foi instalada, enfim, na quarta-feira, a CPI para apurar o maior roubo da história do Brasil. Entre desvios e empréstimos não autorizados foram movimentados cerca de 90 bilhões de reais dos idosos, os velhinhos do Brasil. A comissão será mista, terá senadores e deputados. Acho que todo esforço para tirar o tema da mídia que aconteceu nas últimas semanas, foi em vão, né? Inclusive com a ajuda de Donald Trump aí, quando ele entra na história, as pessoas param de falar do escândalo do INSS. Mas esse roubo tem que ser apurado, né, por favor? Com certeza, corrigido e apurado. Exatamente. Elevador! Quem está subindo toda oficina tem um elevador. O deputado estadual Marcelo Santos assumiu o comando do União Brasil no Espírito Santo, porque ele será o vice, ou ele sucederá o Rigoni, né? Será vice-presidente do partido Rigoni, para o secretário Rigoni. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa máquina, que é a União Brasil. Nessa semana também foi oficializada a federação do União Brasil com progressistas, né? O PP. Está formado, então, a maior bancada do Senado, com 15 senadores, e a maior bancada da Câmara, com 109 deputados. Marcelo Santos caminha para ser deputado federal, é o que, pelo visto, aí pretende. Onde ele está ficando tão grande, o movimento dele é tão forte, que se bobear, ele se gabarita. Mas maior. Eu acho, Marcelo, que sobre isso, o fato mais relevante é que eles continuam com 4 ministros do governo Lula.
Não é? Quer dizer, Ele desembarca, é isso? eles não desembarcam. Eles estão no governo e se preparando para um projeto de oposição. Né? Então, como é que consegue conciliar, indicar ministros para o governo Lula com sua oposição? Eu não consigo entender isso desses partidos aí, não. É algo que o eleitor vai ter que procurar entender na eleição. Tem dica cultural hoje, Luiz Paulo, terminando o programa? Tem? Eu tenho uma dica cultural muito relevante e muito a ver com as coisas que a gente tem conversado aqui. É o livro que se chama Por que as Nações Fracassam? Ele de dois economistas, um se chama Daron Acemoglu e outro se chama James Robinson. O Daron, ele é turco, naturalizado americano, e o James Robinson, os dois foram prêmio Nobel de Economia no ano passado. E eles representam uma escola que é chamada de escola institucionalista. Esse livro é muito interessante ler porque ele diz o seguinte: por que as nações fracassam? É porque não tem... Falta de instituições? É por conta das instituições. Isso aí. A qualidade e a confiança das instituições da economia e jurídicas e econômicas, políticas, jurídicas e econômicas. Então, se a sociedade vive em conflito, existe um conflito inerente na vida das sociedades humanas, e esse conflito precisa ser disciplinado, ordenado, civilizado. Caso contrário, as nações não conseguem serem um sucesso. Sim, porque elas não conseguem evoluir, visto que gastam tempo, energia e dinheiro brigando entre si. Brigando na economia, na política, na justiça. O que está acontecendo agora, né? Esse livro é muito interessante. Para o momento atual do Brasil, inclusive. Para o momento, esse livro já tem alguns anos, mas é interessante porque o Acemoglu, ele já veio ao Brasil algumas vezes, ele é relativamente jovem e já virou prêmio Nobel. Então, como ele virou prêmio Nobel, hoje existe uma atenção grande no debate acadêmico e político no mundo inteiro para a qualidade das instituições. Isso aí. E lembrando que instituições são maiores que pessoas, né? Se a pessoa está na instituição, está atrapalhando, ela pode ser retirada dessa instituição, que eu acho que deveria acontecer aqui no Brasil. Não pode pular algumas pessoas. Isso, nem ficar salvando uma pessoa em detrimento do país. Tem algumas instituições que não deveriam estar lá. Esse é a Oficina do Brasil, o programa que propõe propostas aqui de solução para os problemas do Brasil, porque você sabe, né? O Brasil tem conserto. Tem conserto. É isso aí, Darcelo. Você aí no YouTube aí, dê o seu like, se inscreva no canal para ficar ligado quando divulgarmos mais conteúdos. Abraço. Abraço.